Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um Direto da Redação com as principais notícias da capital e do parlamento. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza realiza a sessão parlamentar. Em pauta, mais de 15 matérias. Os vereadores também realizaram reunião de comissões e o repórter Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou. Boa tarde, Daniela, e boa tarde a você que nos assiste. Um dia produtivo e importante para a cidade de Fortaleza. Os vereadores e vereadoras começaram nas comissões técnicas uma comissão conjunta de Constituição e Orçamento e aprovaram incentivos fiscais ao setor hoteleiro, ao setor do turismo na orla marítima de Fortaleza. Depois, vereadores e vereadoras vieram aqui para o plenário e deliberaram sobre 17 matérias. Uma parte foi enviada às comissões técnicas e outra foi votada e aprovada na ordem do dia. A ordem do dia quer dizer, na verdade, não quer dizer que alguém está dando ordem, na verdade, é a ordem dos trabalhos, né? Sequência dos trabalhos. E este é o momento em que os vereadores votam as matérias, rejeitam ou aprovam. Então, na ordem do dia, outras matérias, além das que foram para as comissões, outras matérias foram votadas e aprovadas. Entre as que foram às comissões, lidas aqui no plenário e enviadas a estes colegiados, nós temos, por exemplo, a instalação do programa Fortaleza Capacita, nos bairros Floresta e Parque Dois Irmãos. A proposta é uma indicação da vereadora Estrela Barros. E este programa já diz, né? Fortaleza Capacita, capacita empreendedores a tocarem o seu próprio negócio, fazer um plano de negócios, criar os preços, né? Precificar o seu produto, vender, saber fazer marketing digital, sobre o produto, né, aquele produto que precisa ser vendido, precisa alcançar o cliente, né, o comprador. A Prefeitura está ensinando tudo isso por meio do programa Fortaleza Capacita. E a proposta para a Floresta e também para o Parque dos Irmãos é da vereadora Estrela Barros. Entre as matérias que foram votadas e aprovadas na ordem do dia, tem a construção de uma policlínica para o Conjunto Esperança, na antiga Rua do Canal, que agora é Rua Marielle Franco. A mudança, um decreto legislativo aprovado, inclusive, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, de autoria do vereador Guilherme Sampaio. Esta policlínica, ela é uma proposta do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, o parlamentar, que é ali daquela região, é onde ele cresceu, né, onde mora. Tem várias demandas e esta é uma delas, que para a instalação de uma policlínica na proximidade da Rua Marielle Franco, antiga Rua do Canal, exatamente naquele terreno enorme, um terreno enorme que tem ali, e já abriga, já tem, né, construídas duas escolas, a Adélia Brasil Feijó, que é uma escola municipal, e a Margarida Castro de Almeida, que é uma escola estadual. E aí tem ainda uma área livre lá para construir policlínica, praça, e o presidente Antônio Henrique solicita por indicação já aprovada aqui na casa, para que o prefeito José Sarto construa uma policlínica que vai oferecer especialidades como nutrição, fisioterapia, odontologia e outras especialidades mais muito importantes para a prevenção, né, para o acompanhamento da qualidade da saúde dos moradores do Conjunto Esperança e dos bairros ali do entorno do Conjunto Esperança. Portanto, uma sessão ou um dia bem interessante de atividades intensas de vereadores e vereadoras aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Daniele. A Câmara Municipal de Fortaleza também realizou sessão solene em comemoração aos 64 anos do bairro Jardim Iracema. A solenidade foi proposta pela vereadora enfermeira Ana Paula, do PDT. A solenidade foi de autoria da vereadora enfermeira Ana Paula, do PDT. A parlamentar decidiu homenagear o bairro Jardim Iracema, que completou 64 anos de história neste 21 de setembro. Dentro desses 64 anos, a construção de muitas vidas, o esforço de muitos trabalhadores, moradores do bairro Jardim Iracema, que empreendem, que se lutaram para desenvolver as políticas públicas dentro do nosso bairro, e hoje é dia de comemorar aqui na Câmara Municipal de Fortaleza através de uma solenidade que vai homenagear essas pessoas que ajudaram a construir a história do Jardim Iracema. O Jardim Iracema é um bairro da zona oeste de Fortaleza, são aproximadamente 22 mil habitantes. A homenagem que acontece no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza é fruto do diálogo entre os representantes e o Parlamento Municipal.
O desejo dos moradores é que o local seja pauta pelas suas histórias e pelas lutas de quem lá reside. Nosso bairro já desenvolveu muito com 2 areninhas. Temos uma areninha na Lagoa do Urubu, uma areninha ali na Rua Tulipa. A gente já apresentou diversas emendas parlamentares que a Prefeitura pôde executar com melhorias para o nosso bairro. E esse elo é muito importante porque nós acabamos sendo a voz do povo do Jardim Iracema para que eles obtenham melhor condição, melhor qualidade de vida. Dona Rosângela mora no Jardim Iracema há mais de 3 décadas. Ela sabe o quanto o bairro tem sido importante para a história da cidade. Estou feliz por ver pessoas da minha comunidade também participando desse momento, né? Um momento festivo, onde pessoas foram homenageadas. O Poder Legislativo Municipal também concedeu a medalha Dr. Silas Munguba ao atual secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior. Desde 2019, na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro Júnior trabalha em prol da valorização e do fortalecimento das comunidades terapêuticas legalmente construídas. O médico, formado pela Universidade de São Paulo, foi homenageado no plenário Fausto Arruda, na Câmara Municipal de Fortaleza. Iniciativa do vereador Jorge Pinheiro, do PSDB. Uma pessoa que tem feito um trabalho, que tem feito história na prevenção às drogas, na política de prevenção e cuidado às drogas no nosso Brasil. Existe um antes e um depois, né, desse trabalho que o doutor Quirino Cordeiro tem feito, principalmente no que diz respeito aí ao cuidado para com aqueles que estão dependentes químicos, né, das drogas. E aí as comunidades terapêuticas que têm feito esse excelente trabalho e que precisam ser valorizadas, incentivadas e reconhecido o trabalho deles, isso vem sendo feito pelo Dr. Quirino Cordeiro. Antes de exercer o cargo atual, Quirino Júnior foi coordenador geral de saúde mental, álcool e drogas do Ministério da Saúde. Ele possui ampla atuação no trabalho de recuperação de pessoas com dependência química. Estou extremamente honrado com a medalha que recebo hoje, a medalha Dr. Silas Munguba, essa pessoa que foi um baluarte no enfrentamento às drogas, na recuperação de pessoas com dependência química, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará. Então, receber uma medalha que leva o seu nome, para mim, é um motivo de muita satisfação. Criada em 2011, a medalha Dr. Silas Munguba deve ser concedida a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade e à família em relação às drogas. A principal defesa para a vigência dessa honraria é a criação e a manutenção de projetos que visam a recuperação dos dependentes químicos. A cada ano a gente pode escolher algumas pessoas para homenagear e dizer que, de fato, Fortaleza é contra as drogas, que Fortaleza, de fato, quer dizer sempre sim à vida e não às drogas. Nosso assunto agora é eleições. Às vésperas do primeiro turno, praticamente todos os dias, sai o resultado de uma nova pesquisa de intenção de voto. Agora você sabe como esses levantamentos são feitos e até que ponto eles refletem a realidade? A nossa equipe procurou um especialista para responder essas questões. A pesquisa eleitoral é a indagação feita ao eleitor a respeito dos candidatos que concorrem às eleições. Para o levantamento ser confiável, alguns requisitos estatísticos e sociais são necessários, como explica o professor de Teoria Política da UES, Emanuel Freitas. Obviamente não dá para você entrevistar todos os eleitores, você faz isso tomando como métrica representações matemáticas, calculadas pela estatística, do que seria representativo do eleitorado brasileiro, dividido por esses segmentos que a gente falou aqui. Região, escolaridade, e tudo isso produz dados, né, para uma eleição do que seria, com 95% de chance de ser acerto, do que seria o resultado previsto da eleição, se a eleição fosse naquele dia em que a pesquisa foi feita, tendo como base aqueles eleitores que responderam as perguntas. É sempre importante isso. A principal diferença entre as abordagens é explicada no próprio nome. Na pesquisa espontânea, uma pergunta é feita aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para a resposta. No caso das pesquisas estimuladas, uma lista é passada para os entrevistados escolherem alguma das alternativas.
Os dois tipos de abordagens não podem influenciar os entrevistados. Por conta disso, todo tipo de levantamento deve ser incluído no sistema de registros de pesquisas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral em até 5 dias antes da divulgação. O levantamento é importante não só para os eleitores indecisos, serve também de termômetro para outros componentes do sistema eleitoral. A gente tem visto ao longo dos anos, sobretudo nas presidenciais, que o resultado que aparece na urna tem sido aquele que apontam os institutos de pesquisa, né? Você tem, vez ou outra, algum candidato, algum político que tenta deslegitimar os resultados das pesquisas de intenção de voto, mas se a gente observar as últimas eleições presidenciais, inclusive a de 2018, você também tinha ali o resultado já apontado pelos institutos de pesquisa, como, por exemplo, a vitória do atual presidente, com 10% de diferença em relação ao segundo colocado, que era o então candidato Fernando Haddad, né? Então, acho que é bom a gente registrar que essas pesquisas, essas técnicas de sondagem, que são próprias da democracia representativa, são possíveis de se fazer por conta dos dados que o Instituto de Ciência produz, que é o IBGE, e a partir desses dados do IBGE se segmenta a sociedade brasileira naquilo que é possível de ser feito. Pausa rápida e no próximo bloco, Semana Nacional de Trânsito tem programação especial de conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Os detalhes em um minutinho, não saia daí. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. O Direto da Redação está de volta e o nosso assunto agora é a Semana Nacional de Trânsito, que acontece até o dia 25 desse mês. A Prefeitura de Fortaleza contribui com essa campanha com ações de conscientização. Quem conversa com a gente sobre esse tema e está aqui comigo no Direto da Redação é o Disraeli Brasil, que é assessor técnico da MC. Disraeli, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Eu queria que você começasse explicando como é que está a programação ao longo dessa semana aqui em Fortaleza. Bom, a AMC, assim como todos os órgãos componentes do Sistema Nacional do Trânsito, estão adotando medidas, campanhas, para conscientização, essa semana alusiva ao trânsito, que se iniciou no domingo, dia 18, e vai até o próximo domingo, dia 25. Nós estamos realizando várias ações educativas. Hoje, por exemplo, o Dia Mundial Sem Carro, nós estamos com equipes nos terminais de ônibus, hoje, inclusive, com a gratuidade do bilhete único para quem fizer a integração com a bicicleta, do sistema Bicicletar. As ações iniciaram no domingo com uma ação lá no Parque Raquel de Queiroz, com atividades lúdicas também para o público infantil. Nós tivemos também a inauguração, a entrega de mais um projeto Praça Viva, ali no bairro na Rua Pará com a Rua Espírito Santo, no bairro do Pici, e são várias atividades, Hoje, por exemplo, temos aí a entrega de 1,9 km ali na Rua Lineu Machado, no trecho entre a Carneiro de Mendonça e a Rua Júlio Braga. O prefeito deve participar também dessa entrega para chamar a atenção dos modais ativos, modais sustentáveis, que contribuem não só ao meio ambiente, mas com relação também à mobilidade, à redução do carro, para tirar essa dependência do automóvel. E até domingo, o que está previsto? Aí são diversas ações. Domingo ela se encerra com uma edição da ciclofaixa de lazer especial, com várias atividades. Nós também estamos, como o trânsito ele é composto dessas várias áreas, a educação, a fiscalização e a engenharia, então cada uma das nossas áreas tem feito essas ações. Nós estamos fazendo os comandos também com fiscalização dos fatores de risco, com relação à lei seca,
a abordagem à submissão do teste do etilômetro, também com relação à utilização do cinto de segurança, os motociclistas utilizarem o capacete de forma correta, com a cinta jugular devidamente afivelada. Então, são várias ações que estão acontecendo. Ontem, por exemplo, nós tivemos aí o dia da pessoa, da proteção à pessoa com deficiência física. Então, foi realizada um comando educativo lá na Praça das Flores, onde houve distribuição de material. O intuito é de chamar a atenção aos condutores de veículos motorizados que de fato respeitem estas vagas destinadas às pessoas com deficiência, e também fazendo a orientação para que este público tenha acesso à sua credencial, que é necessário para a garantia desse direito, que eles utilizem a credencial sempre visível no painel do veículo. Então, está disponibilizado tanto no site ou aplicativo AMC Trânsito, como também nas nossas centrais de atendimento, na sede da AMC e nos VaptVups Antônio Bezerra e Messejana. Essas campanhas de conscientização têm surtido efeito? Nós temos números assim que são otimistas com relação à redução. Nós tivemos uma melhor média aí agora dos últimos 21 anos, a redução de 95 óbitos no trânsito, e é claro que a nossa visão é de zero, né? Que nenhuma morte é aceitável no trânsito, até porque cada vida que se perde no trânsito é um parente, é um amigo que teve a sua vida ceifada ali, que hoje nem usamos mais esse termo acidente, porque acidente é um termo muito neutro, né? Então, quando você adota um comportamento de risco no trânsito, não respeita a legislação, abre mão de condutas defensivas, de maior prudência, desrespeita as normas de trânsito, então ali você vai causar um sinistro e certamente não é um acidente, né? A questão também da manutenção preventiva. Então, Fortaleza vem trabalhando nos últimos anos, também reduzindo morte. É o 7º ano consecutivo de redução de mortes. É a primeira vez que ficamos abaixo de 100 nesse período, considerando os últimos 20 anos. Mas, assim, são ações consistentes, ações permanentes, tanto melhorando o sistema viário, trabalhando o sistema seguro, porque a gente sabe que o ser humano, ele em algum momento, ele vai errar. Então, as vias, elas têm que estar dotadas de medidas que possam absorver esse erro, né? Por isso, uma das principais medidas que Fortaleza vem adotando é a readequação de velocidade. São mais de 50 vias, principalmente arteriais, que hoje regulamentam a sua velocidade para 50 km. Isso aumenta a chance de sobrevivência do pedestre no caso de um atropelamento, né? São medidas que muitas vezes ainda são polêmicas por parte da população, mas à medida que as pessoas vão vendo este resultado se refletindo aí num trânsito mais seguro, as pessoas acabam aderindo a esse comportamento também e já moderando a sua velocidade mesmo em vias que não receberam essa alteração. E aí continuam as ações também educativas, alusivas, com distribuição de material e também a fiscalização, que é importante para que as pessoas realmente respeitem a legislação. Quais são as principais infrações cometidas pelos motoristas aqui de Fortaleza? Hoje, entre as maiores infrações de trânsito está a situação de estacionar em local proibido e desrespeitar o limite de velocidade em até 20%. Né? São as que mais aparecem. Em terceiro lugar é de dirigir a motocicleta, conduzir a motocicleta com um calçado que não se firma nos pés, né? No caso, utilizando chinelo. Essa é a terceira infração mais registrada. Também o celular, que hoje é um dos fatores de risco que mais tem causado esses sinistros, não só usando a voz junto ao telefone, ao ouvido, mas manuseando, né? Utilizando dados, acessando aplicativos, redes sociais, e isso compromete a segurança porque o condutor ele vai baixar a cabeça e dirigir às cegas, né? Então, o celular, ele hoje, até o mês de agosto, o registro de quase 6.000 infrações de celular. É um número que pode parecer alto, mas tendo em vista a quantidade de veículos que circulam em Fortaleza, a questão
de registros, mas a gente sabe que hoje, se você estiver no trânsito, levantar a cabeça, você vai ver uma pessoa utilizando o celular. Então, é difícil mensurar, porque no caso do atendimento da ocorrência, o condutor não vai admitir que estava fazendo uso, mas nós estamos vendo meios, mecanismos de ter esses dados de forma concreta, mas continuamos trabalhando ações educativas no sentido de realmente, quando o condutor estiver dirigindo, deixa o celular de lado, porque ele já vem aí como um dos maiores causadores, né? A questão da velocidade, é a utilização do celular, não a utilização do cinto de segurança no automóvel e a motocicleta, o condutor sem o capacete, que isso aumenta a gravidade da lesão e diminui a chance de sobrevivência. Falamos aí também dos motociclistas. Nos últimos anos, é o ator que mais se envolve em acidente fatal, e quando ele não é a vítima fatal, ele é o atropelador, no caso do pedestre, quando perde a vida no trânsito. Então, nós passamos aí de 50% de mortes no trânsito envolvendo motociclistas, e esse número no passado era o pedestre, né? Com o fenômeno aí da pandemia, a gente sabe que muitas pessoas não só passaram a utilizar mais o serviço de delivery, o serviço de entregas, mas grande parte da população também migrou para a motocicleta, saindo muitas vezes do transporte coletivo. Então, por isso que nós temos um trabalho aí forte em cima dos motociclistas. A AMC vem proporcionando cursos de direção defensiva, mecânica preventiva, para que o condutor da motocicleta saiba como se comportar de forma segura entre os demais veículos, respeitando as normas, nunca transitar pela contramão, pela calçada. E uma coisa que a gente tem observado muito é que eles vêm cada vez mais avançando semáforos, naquela pressa de fazer as suas entregas em forma mais rápida, acabam abrindo mão da sua própria segurança. Disraeli, para a gente concluir esse bate-papo, eu queria que você deixasse aí um alerta para a população de Fortaleza, que entenda que um trânsito seguro depende de todos, né? Não adianta obra de infraestrutura, mudar a velocidade da via se a gente não se conscientizar. A gente pode dizer que, de maneira geral, o condutor, ele infringe pouco as regras. A grande maioria da população não comete infração. Esse número, que pode até ser considerado alto de infração, ele é cometido por uma minoria da população. Então, a gente entende que a população de Fortaleza vem aderindo a essa condução segura no trânsito, e isso tem se refletido nas mortes. Mas é um trabalho constante, permanente, e a gente, como você disse, a responsabilidade do trânsito é compartilhada, é de todos, e aí a gente utiliza a Semana Nacional do Trânsito para envolver toda a sociedade nessa conscientização de continuar reduzindo os óbitos no trânsito. Tá ótimo, então, Disraeli. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Nós que agradecemos. E eu fico por aqui e te espero amanhã. Tchau, tchau.